A amostra veio perfeita, mas o produto final não. Esse é o assunto que nós vamos abordar aqui hoje nesse vídeo. Sou o Klaus, trabalho com importações desde 2001 e estou na cidade de Iú, no qual faço esses conteúdos para poder ajudar aí a quem está importando ou pensa em começar a importação. Se você pensa em fazer algum projeto, nós estamos aqui exatamente para poder auxiliar você em praticamente todos os formatos, modelos que você pensa em importar. Desde importações menores até importações maiores, temos soluções para cada tipo aí de exportação. Bom, China hoje já não é mais a questão de se vai ou não fazer produto de boa qualidade. Hoje, a dúvida maior que existe é se o que eu vou receber vai ser exatamente aquilo o qual foi enviado uma amostra. E existem várias situações que têm problemas em cima disso. Por quê? A amostra veio muito boa e na hora de receber a sua carga total completa, a carga não veio boa. E aí? O que isso acontece? Bom, primeiro, a maioria dos fornecedores, eles são boas pessoas, não querem te enganar, mas problemas existem em qualquer lugar do mundo. E vou ser sincero para vocês, nem sempre foi de maldade que um fornecedor produziu aquele produto que veio pior para você. Às vezes aquela fábrica ela tem tanto pedido e às vezes realmente pode passar em branco uma produção. E é claro que a gente fica chateado quando a gente recebe algo o qual aquela amostra tinha vindo completamente diferente. E isso pode acontecer no seu primeiro pedido ou também como no seu 10º pedido. O que eu sempre sugiro de fazer são as inspeções. Mesmo que você já esteja trabalhando com uma fábrica, é importante fazer uma inspeção lá. Só dele saber que você vai inspecionar a carga antes de sair, já é um ótimo sinal para pressioná-lo a ter que ter bons produtos na saída da sua inspeção. Então, o processo funciona mais ou menos assim. Você faz aí um pedido de uma amostra na China. Você pode receber essa amostra no Brasil, ou você veio na China, eventualmente visitou essa fábrica, viu numa feira e essa amostra estava fantástica. E aí, como que se faz para verificar essa amostra se é o que está saindo para você lá no final? Fazendo uma inspeção. Como que funciona uma inspeção quando um lote de produção ele está finalizado? São verificados aí todos aqueles produtos o qual o cliente comprou? Na maioria das vezes não. Às vezes tem aí 1000 peças que são fabricadas, não tem jeito de abrir 1000 peças para serem checadas. Jeito até que tem, só que fica inviável de se fazer esse processo pelo custo que se vai ter, pelo número de dias que vai gastar por isso. Quando é uma máquina maior, aí não tem problema, né? É a própria máquina que é aquele objeto de verificação. Mas na maioria das vezes é feito essa checagem por meio de amostragem. Essa amostragem, ela funciona da seguinte forma: chega lá naquele lote de produção, né? Tá tudo produzido na fábrica e o inspetor que vai lá, ele seleciona aleatoriamente um lote, umas peças daquele seu total de peças. Normalmente, baseado aí em 5 a 10% do seu total que você comprou. Se naquele lote que ele inspecionou deu algum problema, dependendo do problema que for, ele pode abrir uma nova remessa de amostras para verificar. Depois que ele abriu a nova remessa, ele vai comparar com o primeiro lote que ele teve. E claro, o ideal é que esse inspetor ele tenha em mãos aquela mesma amostra que você viu ou recebeu na hora que você efetuou aquele pedido ao fornecedor, porque aí fica fácil de comparar. Por exemplo, esse suporte aqui de celular, isso aqui tem um peso, isso aqui tem as medidas, né? Então, se ele tem em mãos esse produto aqui em mãos, na hora que ele vai inspecionar esse mesmo produto lá na fábrica, ele tem em mãos isso, então ele consegue comparar de uma melhor forma. E se ele não tiver em mãos, ele vai trabalhar com o que tem. Ele vai medir exatamente esses produtos, o qual estão lá na fábrica, comparar aí com a foto ou com as medidas que você mandou para ele e fazer o trabalho que ele tem. O que não pode deixar é de ser feito
essa inspeção de fábrica. Tá? Tem gente que pode comprar 30 vezes e na 30ª deu problema. E às vezes esse custo de se enviar aí uma pessoa para checar aquela produção, ele custa assim, infinitamente menor do que você vir com a carga errada. Então eu falo que a inspeção não é um custo, é um investimento, sabe? Sabe aquelas situações que você faz seguro? Seguro é para não usar? A mesma coisa com a inspeção. Você, na verdade, a inspeção não é que é para você não usar, é que é algo que você tem que incluir, né, na sua rotina de importação. Tem tipos de inspeção antes, inclusive, de se fazer o pedido naquela fábrica, para verificar se ela existe, onde que ela fica, quem são os responsáveis, enfim, você recebe aí todo o material de fotos e vídeos antes de você efetuar aquela compra da China. E claro, na hora que você terminou, o fornecedor terminou aquela produção, enviar aí alguém para verificar aquele lote para você faz toda a diferença. E outra, você fica mais seguro, sabe? E dá para você planejar mais. E claro, ainda tem a inspeção de carregamento, né, de embarque, que é uma inspeção que também é muito útil para verificar se as quantidades e aqueles produtos que você comprou estão realmente dentro do contêiner lacrado com lacre. Porque infelizmente existem situações o qual as fotos estão batendo, está tudo certo, mas infelizmente na hora de carregar o contêiner pode ser que tenha algum fornecedor aí que não faça da forma correta. Então é importante na hora que você estiver fazendo o seu processo de importação, você já dimensionar e saber o que as inspeções elas evitam de dor de cabeça para você futura. Uai, Klaus, mas beleza, e o cara fabricou aí aquele lote, está fabricado, e o que ele vai fazer se achei lá alguma divergência? Antes do produto sair da China, tem várias coisas que dão para ser feitas. O que eu sugiro é deixar para fazer a inspeção de pós-produção e você não ter pago ainda o balance, o restante do pagamento que o fornecedor pede. Normalmente a condição de pagamento na China é de 30% de depósito e 70% antes do carregamento. Ok, para a primeira vez, para a primeira cooperação, você aceitou esses termos. Ok, você pagou os 30%, né? Ou se você conseguir negociar por menos, e os 70% você deixar para efetuar depois dessa inspeção. Por quê? Você vai ter em mãos aquele material e você vai ter mais segurança de efetuar aquele pagamento. E se você tiver algum problema com aquilo, você consegue argumentar com o seu fornecedor. E aí as soluções são, desde a troca daquela parte que está danificada, desde nova produção daquilo, seja te dar um desconto porque aquele produto não veio da forma como que você acordou com ele, ou seja, e em último caso, vetar esse embarque, entendeu? Porque às vezes é melhor você nem receber esse pedido e você ficar com o seu fornecedor lá falando, não, eu não vou pagar os 70% até a gente entrar num acordo, né? E eu sempre falo que conversar com o fornecedor chinês não pode ser da mesma forma, muitas vezes, que muita gente fala com o fornecedor brasileiro, né? Ou a comunicação entre empresas no Brasil. Por quê? Porque às vezes o chinês ele não aceita certos comportamentos que você pode chegar e falar, então não vou pagar nada não. Você tem que ter mais calma, né, para falar com o pessoal, porque às vezes por causa da linguagem, por causa do jeito de ser, as pessoas não aceitam essa forma, vamos dizer assim, de impetuosa de se resolver as coisas. Eu sugiro sempre tentar resolver no bom caminho, na boa relação, na boa conversa, falando, meu amigo, a gente vai ter muitos pedidos à frente, vamos acertar essa ordem, depois a gente faz outros, eu quero que você seja meu fornecedor, mesmo que não seja no futuro, tá? Ser meu fornecedor principal na China, mas vamos fazer um processo bem feito, então refaz essa parte aí para mim, ou me dá um desconto, eu vou ficar satisfeito, e tudo certo, vida que segue, vamos embora. Só que isso aí depois que a mercadoria chegou no Brasil, você já pagou os impostos, já fez tudo acontecer, aí já fica muito mais difícil. O fornecedor, inclusive, vai falar, já passou tanto tempo,
Agora no próximo pedido eu vou ver se eu te faço um desconto, tá? Então essa é a dica que eu dou hoje para vocês aí. Não deixe de fazer a inspeção e, claro, se você precisa de saber mais sobre China e importação, não deixe de seguir esse canal e seu joia também vale muito para a gente. Tamo junto, até a próxima.